Então vamos lá, né, Eduardo? Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Sem Edição, conteúdo audiovisual do blog Desde que eu me entendo por gente. E hoje eu tenho o prazer e a honra de entrevistar Eduardo Santos Mafra, ele que é produtor cultural, é fotógrafo e neste ano de 2022 também ele potencializou algo que ele já fazia, porque eu acompanho Eduardo e sei que é a escrita, né? Ele escreveu um livro e a gente vai tratar aqui sobre esse livro que fala sobre os evangélicos, é uma reportagem fotográfica, então a gente vai bater aqui um papo para falar um pouquinho sobre a carreira de Eduardo e os caminhos aí que ele tomou na vida. Eduardo, de antemão eu quero te agradecer pela presença aqui no Sem Edição. Eu estou muito feliz porque você sabe, eu acho que isso fica bem notório assim, das vezes que a gente se encontra, e eu admiro muito você, então estou muito feliz. Pô, muito obrigado pelo convite, realmente, eu falo assim, com a gente foi uma coisa meio instantânea, né, tipo, não teve nem apresentação, porque com alguns amigos a gente já precisa de um tempo, conhecer a pessoa e a gente acaba gostando da pessoa, mas acho que a gente é a conexão instantânea, né? Exatamente. E a gente o famoso santo bateu logo em casa. Exatamente. A gente tem uma foto, eu estava olhando, né? De 2012, eu falei, puxa, 10 anos que eu tive uma foto do Eduardo. Exatamente. Eu adoro essa foto. Ali eu também, eu adoro aquela foto. E Eduardo, para começar, o seu nome é Eduardo Mafra. De onde vem o Mafra? Tem algum significado? Eu fiquei curioso. Ah, tá. Vou contar sobre Conte. O Mafra, né? É da minha família paterna, que é lá de Brumado, sudoeste da Bahia, né? Perto de Minas, né? Inclusive, até explica porque... Quer dizer, eu acho, tem gente que diz que não tem um sotaque baiano muito forte, mas porque lá em Brumado o sotaque é mineiro, né? Ah, porque tá comendo nas próximas. Isso, lá o pessoal come pão de queijo, fala que nem mineiro mesmo, tipo, ei moço, você tá bom? Quieta, moça, desse jeito, né? E se a gente for remontar a história, Mafra é uma cidade próxima da Lisboa, né? Só que pelo que meu avô me contava, era uma coisa relacionada à família que tipo, veio de lá e aí é sobrenome geográfico, tipo, João da onde? João que veio de Mafra, João de Mafra, e ficou, é um sobrenome geográfico, basicamente. Entendi. Mas assim, que significado assim, nenhum você não encontrou? Na verdade, sim, a origem, a etimologia é árabe, porque teve a ocupação árabe, né, na Península Ibérica por muitos séculos, e aí os árabes construíram lá um forte chamado Forte de Mafara. E aí, com o tempo, né? Aí se tornou Mafra, né? Os portugueses já gostam de cortar vogais, né? Um sotaque bem consonantal, né? Então acabou virando Mafra e é isso. Que interessante a história aí. E Eduardo, lá no seu Facebook, né, porque eu fiz uma pesquisa aqui, obviamente, para te entrevistar, você coloca algumas citações e uma me chamou a atenção que está em português, que diz assim, abre aspas, evita o excesso e a falta enquanto busca o meio e prefere. E esse meio é estabelecido não em relação à coisa, mas em relação a nós, que é uma frase de Aristóteles, né? Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que te representa muito isso, assim, essa questão do equilíbrio, pelo menos foi o que eu entendi neste pensamento aqui de Aristóteles. Então, qual é a razão de você colocar essa citação lá e como é que você utiliza isso aqui na sua vida, nos seus trabalhos? Realmente é uma frase que tipo, me representa muito, porque por mais que muitas pessoas falam isso, né, que eu tenho minha aparência de uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, porque realmente é o que eu busco aparentar e o que eu busco para mim mesmo, né? Não quer dizer que nunca na vida eu tive oscilações, por sinal eu tive grandes oscilações na vida, enfim, mas normalmente o equilíbrio é o que me dava mais tranquilidade para seguir a vida mesmo, né? Tanto que em 2016, ao vivo, né? Sem edição. Sem edição. Exatamente. Em 2016 é uma coisa que se tornou, desde o momento que eu conheci mais e mais pessoas que tiveram, foi um transtorno de ansiedade, né? Porque por mais que eu tivesse essa aparência calma, muitas vezes a gente vive numa ebulição, né? E aquela coisa de terminar a graduação, o próprio trabalho em si, autônomo, um trabalho de fotografia, né? Que eu sou totalmente contra essa ideia de a pessoa tem, sei lá, pessoa é nitidamente uma profissional liberal. E aí ela diz, eu sou CEO de uma empresa só, né? Eu sou meio contra essa neoliberalização do trabalho e querer dizer que todo mundo é empreendedor, eu sou totalmente contra isso. Assim. Eu tenho um trabalho autônomo, essa é a verdade, né? E a realidade para a maioria
das pessoas que trabalham com audiovisual, com fotografia, é que elas são profissionais autônomas. Então existe uma dose de incerteza nisso, né? Então eu vi que eu me cobrava demais, né? Até por querer sempre apresentar tipo, as coisas de maneira bem planejada, bem organizada, isso me dava uma pressão interna. Eu sempre tive um nível de autocobrança gigantesco. Tanto que um episódio muito marcante na minha vida foi na segunda série. Olha que maluquice. Na segunda série eu tirei 9 em matemática. Eu chorei de decepção porque primeira e segunda série, tipo, quando eu parei pra ver, quando eu fui, enfim, matricular na faculdade, você tem que pegar essa história. Sim. E aí eu fui ver as médias, né? Na primeira e quarta série é uma coisa assim ridícula, eu dei risada assim, porra, eu só tirava 10, 9,9, 9,8 de média, tipo, eu me esforçava muito, então eu sempre tive um nível de autocobrança, até que você vai somatizando até um ponto que isso sai do controle, né? Então, ainda assim, especialmente a partir daí, que tipo, eu vi que a vibe é equilíbrio, é não ter excesso de cobrança, tentar ir na mãe o máximo possível, né? Tentar fazer o melhor, mas não da maneira que prejudique, que deixe você doente, basicamente é isso. Muito importante você tratar disso, Eduardo, porque assim, a gente viveu aí, né, estamos em pandemia ainda, mas houve um momento mais agudo, né, dessa pandemia, que isso ficou muito em voga, né? Veio muito à tona essas discussões sobre saúde mental. E é ótimo você falar isso assim, de não se cobrar tanto, de ter o equilíbrio, né? Porque, velho, você tirou 9 é ótimo. É ótimo, mas pra mim tipo, é como se fosse um zero. Assim. Exatamente, e você me contando isso, eu lembrei de uma amiga minha mesmo, Carol, vou até mandar um beijo pra Carol, que exatamente é essa história. Carol, ela sempre tirava 10, 10, 10, aí teve uma vez que ela tirou 8, ela chorou na sala. E você falou, velho, 8 também é ótimo, então, né? Então tá certo, assim. Enfim, e aí você enveredou pelo ramo da comunicação. Né? Essa paixão pela comunicação começou como? Porque eu sei que você ingressou na faculdade, né? Você queria, enfim, escrever para jornal, né? Escrever sobre música, sobre cinema. Caiu lá na produção cultural porque achou que ia trazer mais conteúdo de cultura para você. Não, na verdade, primeiro eu quero saber isso. Assim, você acha que o curso trouxe conteúdo mais de cultura para você? O curso de produção cultural? Sim. De que forma? Porque a minha ideia inicial eu queria, eu entrei na faculdade querendo ser crítico de música e cinema, que sempre foram assim, grandes paixões, né, na minha vida. E eu imaginei que o curso de produção cultural ia me dar uma bagagem mais relacionada às artes. A gente sabe que o curso, quer dizer, não sei se a mente mudou, né, mas de quando eu me formei não era exatamente ligado às artes, era muito mais ligado à produção artística. É a questão de você conseguir financiamento, de você conseguir planejar um evento. Eu até imaginei que fosse uma coisa assim, que ia pegar disciplinas na Escola de Belas Artes e tal, mas não foi o caso, né? A gente só podia fazer isso como disciplina eletiva, né? Mas de qualquer forma, eu acho que acrescentou sim bastante para a área, para isso, e acabou me jogando para uma outra área e me direcionando para coisas que eu tinha muito na infância e acabei deixando para lá. Porque eu sempre fui fascinado assim por artes visuais como um todo, né? E aí, enfim, né? Enfim, é uma coisa muito comum para criança, né? Querer pintar, né? Só que eu não tive a instrumentação para que eu desenvolvesse pintura, nem nada. Então, lá na faculdade, quando eu tive a disciplina de fotografia, foi tipo, consegui instrumentação para fazer uma arte visual, então vou me jogar nisso aí. E você falou assim, que queria, né, ser crítico de música e de cinema. De qualquer forma, você conseguiu e consegue exercitar isso, porque é de 2007 o Pipoca Time? Ele é de 2016. 2016, né? Que é pipocatime.wordpress.com, gente, que é um blog colaborativo. Sim. Tem você, tem Marcos Frenzel e Michele Figueiredo, né? Que foi lá da Facom. Da Facom, pronto. E que vocês ali fazem críticas de filmes, etc. E aí você conseguiu implementar essa sua vontade de escrever para cinema, de escrever sobre cinema, sobre música. Como é que foi essa experiência com o Pipoca Time? Foi super legal, até porque logo quando eu saí da faculdade também, eu fiquei um pouco afastado da escrita porque eu comecei a trabalhar, quer dizer, eu já estava trabalhando durante a faculdade com fotografia, né? E a escrita textual mesmo, né? Eu fiquei um pouco afastado e foi muito bom assim para poder exercitar, pelo fato de meio que, como eu dividia com mais 2 pessoas, blog,
meio que tinha um compromisso, que é muito melhor você, inclusive até uma dica para quem quiser fazer um blog, abra com outra pessoa, porque o fato de ter outra pessoa meio que vai te obrigar de uma maneira boa para que você mantenha a regularidade. Porque quando eu tentei fazer blog sozinho, eu começava bem e depois não tinha cobrança, né? Tipo, a pessoa está fazendo, pô, tem que fazer também, né? Entendi. É meio que uma autocobrança mútua, mas positiva, uma cobrança leve, né? Então, me fez também me aproximar mais de outras linguagens relacionadas ao cinema, porque a parte visual de enquadramento, claro que tem pequenas diferenças entre enquadrar para fotografia e enquadrar para cinema, porque o fato de ter um movimento você já direciona de outra forma. Mas, obviamente, as coisas principais, regra dos terços, regra da diagonal, proporção áurea, essas coisas continuam, né? Iluminação, é tudo padrão, né? Funciona da mesma forma. Mas estar no blog me ajudou a dar um olhar maior para a parte de roteiro, para a parte de construção narrativa. Então, foi um aprendizado. O próprio fato de estar escrevendo semanalmente me fez aprender muito mais e acabou até me jogando de vez no audiovisual também, que é uma coisa que eu estou começando, né? Sim. É bacana, Eduardo. E você até já disse aí que você teve a disciplina lá na faculdade, e aí esse amor pela fotografia nasceu, né? Sim. Aí eu te pergunto assim, tudo é fotografável para você? Tudo é fotografável? Tudo pode ser fotografado? E se sim, por qual razão? O que justifica? Existem algumas discussões, né, sobretudo do ponto de vista de, por exemplo, né, a pessoa que não é o famigerado olhar estrangeiro, a pessoa que não é daquela realidade vai estar lá, de certa maneira, figurativamente, ela expropria aquela imagem e às vezes até capitaliza aquela imagem, né? Eu acho que, enfim, é uma questão complexa, tudo é fotografável, é uma coisa que eu poderia ter que pensar um pouco mais, mas eu acho que dependendo da abordagem, acho que a maioria das coisas podem ser fotografadas, mas acho que tudo depende muito de como você vai construir o discurso, de como você vai fazer essa aproximação, né? Para que realmente aquela coisa transmita a verdade. Né? Inclusive eu estava, uma coisa já off-topic, né? Eu estava conversando com Maria Garcia, que foi nossa colega. Sim. Aliás, vocês foram da agência experimental, né? E Maria pegou algumas disciplinas comigo, eu vi uma foto muito linda dela lá no seu Facebook, foto preto e branco. Com uma luz atrás. Muito linda, sim. Que a gente estava conversando, né, tal. Aí estava conversando, tipo, completamente aleatório, completamente off-topic. Oxi. A gente estava conversando sobre Pablo Vittar, e aí eu comentei, pô, eu gosto dela, porque eu sinto que ela transmite verdade. Independente de não ser exatamente o gênero musical que eu pare para escutar, eu aprecio como artista porque eu vejo verdade, eu vejo sinceridade no que ela está fazendo. Acho que isso é o mais importante. Sim, claro. Então acho que basicamente é isso. Se você realmente tem uma frase muito famosa de um fotógrafo chamado Robert Capa, ele falava, se a foto não ficou boa é porque você não se aproximou o suficiente. Isso tem dois sentidos. Um na parte técnica mesmo, porque ele era um fotojornalista e fotojornalismo usa muito grande angular, que é a lente mais aberta. Se você não se aproxima muito do plano, a foto fica sem personalidade. Quando você se aproxima, quando ela distorce os planos, ela deixa o que está na frente muito maior do que o que está atrás. Quando você se aproxima, ela dá mais personalidade, é o primeiro sentido. E o outro é realmente a parte mais figurativa, de que realmente você tem que se aproximar do tema para que você realmente transmita a verdade naquilo. Você tem que conhecer, você tem que adentrar na coisa mesmo. Bacana, que foi algo que você fez, que a gente vai tratar aqui no livro, e você se aproximou bem. Mas, Eduardo, quando você fotografa, você já pensa numa narrativa para aquela fotografia ou não? Como é que se dá isso, assim? Você, eu vou fotografar porque você fotografa aniversários, né, casamentos, enfim, tem outras coisas. Como você já tem uma narrativa ali na sua cabeça para fazer aquele registro? Olha, quando se trata de um evento, né, normalmente a gente já tem um roteiro porque os eventos seguem um padrão, né? Por exemplo, um casamento tem determinadas etapas, né? Tem diferença do casamento civil, do casamento religioso, dependendo do tipo de casamento religioso também ele tem. Mas normalmente eu gosto de me inteirar do roteiro com os noivos para saber como é que eu vou organizar e estar preparado para aquela coisa. Agora, em termos de composição, de passar as mensagens, aí eu acho que é uma coisa que quem está fotografando põe seu background cultural de maneira orgânica, de maneira natural. Não é uma coisa mais que eu esteja pensando, né? Eu sempre brinco dizendo que
Quando eu estou com a câmera, meio que se torna uma extensão do corpo, né? Você meio que se torna o homem câmera. Eu não estou mais pensando como Eduardo, estou pensando como fotografador, fotógrafo. Sim. Então, eu estou mexendo ali nos botões das regulares, meio que no fluxo mesmo, né? Uma coisa que é mais natural, né? Uma coisa até tipo, pô, você está fazendo citações completamente aleatórias. Papo, é isso mesmo. Como a Ayrton Senna falava quando ele estava numa corrida especial em Mônaco lá, ele disse que parecia que ele estava, tipo, ele só tinha um caminho na frente, ele não enxergava nada do lado e não enxergava mais câmbio, nem volante, nem nada, parecia que ele só tinha que ir pra frente e já fazia sem nem pensar. Acho que é mais ou menos isso aí. Entendi. E você gosta de fotografar e também de escrever, né? Sim. A gente viu lá nas suas redes que tem isso. E você, né, eu já até citei aqui, mas você escreveu neste ano, lançou neste ano, este livro aqui, minha gente, ó, Evangélicos, uma conversa que não pode ser adiada. Né? Uma reportagem fotográfica, né, que você lançou. E, claro, tem vários motivos, né, pelo qual assim, você lançou esse livro, mas um deles é porque você disse que sentia falta de uma discussão a respeito deste público, né? Exato. Até no próprio livro você diz que religiões de matriz africana a gente tem alguns registros, a religião católica também, o evangélico a gente tem, obviamente, né? Mas você considerou que é muito pouco, né? Diante da realidade desse público, né? Assim, quase 31% da população é de evangélico, 65 milhões por aí, enfim, né, de evangélicos. Muita gente, né, claro. Então, foi pela falta. Exato. E você fala um pouquinho sobre isso. Pronto, né? Eu me motivei inicialmente do ponto de vista fotográfico, né? Fotográfico documental, que é o trabalho que eu mais desenvolvo do ponto de vista autoral, né? Que é um trabalho que não é sob demanda, é sobre minha própria demanda. Sim, sem interesse, né? Isso. Porque quando a gente faz um casamento, faz um aniversário, faz um ensaio publicitário, a gente está trabalhando sob demanda, né? Entendi. Então a gente meio que está conformando o que a gente cria para um propósito externo à nossa própria vontade, às vezes, né? Claro que existe uma troca e você imprime esse olhar também, mas nesse caso eu estava buscando um trabalho documental que não fosse assim excessivamente explorado. Por exemplo, como eu citei na introdução do livro, as religiões de matriz africana contam com uma cobertura fotográfica documental já relativamente vasta, que é uma coisa ótima. Sim, são trabalhos muito bonitos, né? Eu sempre cito, né? Inclusive eu considero um dos livros assim referência fotográficos para mim, que é o Laroyer de Mário Cavo Neto. Também tem um trabalho de PRVG que é super famoso e super relevante, que é ótimo, né? E a religião católica, inclusive até eu já fiz um trabalho sobre a religião católica, que a gente vai falar em breve. E eu notei que não tinha muitos trabalhos fotográficos sobre os evangélicos especificamente. Então eu notei essa lacuna, já tinha trabalhos textuais, trabalhos de sociologia, antropologia, que eu até uso como referência também no livro, que é o livro O Povo de Deus, de Juliana Spia, que é muito bom. Conta até com uma prefácio de Caetano Veloso, é bem legal. Caetano Veloso tem um filho evangélico. Ah, sim, é? Eu acho que é o mais novo. Daquele show que ele fez com os 3 filhos. Sim. O mais novo eu acho que ele é evangélico. Se não é o mais novo, é o do meio. Sim, mas tem um que é, né? É isso. Massa. E uma coisa que me chamou a atenção na leitura do livro, Eduardo, que é o cuidado como você trata o assunto. Né? E assim, se tem uma palavra que pode traduzir este livro assim para mim, é o diálogo. O tempo todo, tanto quando você fala assim da ideia que você teve, aí você fala da conversa com um amigo, com o Marco Antônio Cruz, que inclusive fez o prefácio, né? Você fala dessa conversa que teve, etc. Enfim, então esse diálogo é bem importante que você traz, que você diz assim que a sociedade tem que dialogar com esse público. Aí você traz uma discussão política assim, que não pode existir democracia sem o diálogo com esse público, né? Que você considera importante. Eu também queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. É isso, né? A gente vem notando, né? Sobretudo por conta das eleições presidenciais de 2018, que os evangélicos foram para o centro do palco. E algumas pessoas, alguns especialistas até apontam que os evangélicos foram cruciais para a eleição do atual presidente. Eu não gosto nem de falar o nome. Eu evito. É tipo o Voldemort, né, do Harry Potter.
E aí eu passei a pensar mais sobre o tema, né? Então desde 2018 que esse tema está na minha cabeça, né? E eu notei que existe, do ponto de vista de pensadores de esquerda mesmo, ou mais ligados a pautas progressistas, um afastamento, inclusive, sempre assim muito fazendo piada. Enfim, volta e meia rememoro aquela entrevista no Roda Viva de Fernanda, a filha de Fernanda Montenegro, Fernanda Torres. Que aí pergunta para ela, você tem algum preconceito? Ela, de crente. Aí todo mundo acha engraçado, mas eu parei pensar, porra, isso não é tão engraçado para pensar assim. Porque, enfim, quando eu falo que é necessário o diálogo, também não quer dizer que, tipo, nossa, vamos ser melhores amigos. Sim. Né? Não é isso. Claro. Mas a questão é que, pelo menos, dialogar é fundamental. Uma coisa que eu notei nesse trabalho, conversando com as pessoas, porque eu achei fundamental que eu não simplesmente chegasse num culto e fotografasse sem individualizar. Eu achei importante conversar com as pessoas para que eu conhecesse a história delas e eu acabo contando um pouco da história delas, como essas pessoas se tornaram evangélicas, para ilustrar também, né, o todo. O detalhe acaba ilustrando o todo, né? Sim. Porque nos três personagens, os três têm histórias diferentes em relação a como eles se relacionam com a religião, né? E não, eu não lembro agora. Não, eu perguntei sobre essa questão dos evangélicos, que você trata lá do diálogo. Então, como é que foi isso, esse cuidado que você teve, principalmente pensando nesta questão política, né? Essa questão política dos evangélicos. É isso. É uma grande quantidade de pessoas e que às vezes a gente não tem esse diálogo, tem um distanciamento muito mais do que diálogo. É isso, eu estou vendo até algumas movimentações das candidaturas, né? Quer dizer, acho que ainda são pré-candidaturas, essa candidatura daqui a pouco, né? Daqui a pouco. Para que se aproximem desse público, né? E a gente viu realmente que os setores ligados à extrema-direita realmente abraçaram o público, até porque se existe esse afastamento, eu acho que é inegável, não sei a sua opinião, mas acho que existe um afastamento dos setores mais intelectualizados, que normalmente são ligados a pautas de esquerda, em relação ao público evangélico. Só que isso perde de vista a complexidade do que são os evangélicos, porque, enfim, é uma coisa assim muito tentadora você fazer um reducionismo e pegar uma imagem e cristalizar para um grupo. Mas no livro eu acabei, por conta das pesquisas, descobrindo que existem, do ponto de vista de análise, 4 grupos principais. Exatamente. E dentro de cada um desses grupos, cada igreja tem a sua vibe, suas características próprias, né, peculiaridades. Eu ia até tratar sobre isso, porque você fala, eles não são homogêneos. Isso. Eles são diferentes. Então, você cita os protestantes históricos, os pentecostais, as igrejas avivadas e renovadas e os neopentecostais, né? Isso. Enfim. E lá no livro, eu acho que você foi muito didático, porque você vai falando aí de cada um desses, né, para as pessoas irem percebendo a característica. Enfim, você fala do culto, que tem uma coisa bem animada, inclusive, que você faz até uma associação com um espetáculo mesmo, artístico, né? Sim. Dessa coisa da pessoa ter uma catarse ali diante, porque você foi e observou, né? Obviamente, enfim. Se você quiser falar um pouquinho sobre esses grupos, né, características gerais, eu acho que fica bem bacana para quem está assistindo entender um pouquinho que não é homogêneo, gente. São pessoas e são denominações diferentes, né? Isso. Dentro deste guarda-chuva aí. E até mesmo, se a gente pegar uma igreja específica, sei lá, a gente pegar a Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal, ela, dentro das ramificações, porque, enfim, ela está presente no Brasil todo, não tem informação normalmente se ela está em outros países, como, por exemplo, a Universal está, mais do que o Brasil, né? Se você pega uma igreja só, você tem ramificações, você tem vertentes, como a própria Igreja Católica tem, que tem, por exemplo, o Papa Francisco é tão progressista por quê? Porque ele é franciscano. Sim. E os franciscanos, tradicionalmente, são mais progressistas, né? Em contraponto com o Bento XVI, que era uma linha mais conservadora. Né? Então, na Igreja Católica, como um exemplo, a gente vai de Opus Dei, que é extremamente conservador, para franciscanos, que são super progressistas. Então, daí a gente já tira. Mas, voltando ao tema, né? A gente pode começar com os protestantes históricos, que, como o nome sugere, são as igrejas relacionadas
a própria reforma protestante são as igrejas mais antigas, normalmente surgidas da Europa, né? Que, por exemplo, a anglicana, a presbiteriana, a batista, a adventista também é considerada uma protestante tradicional. Normalmente elas, aqui no Brasil, elas não são, quer dizer, a batista é bem numerosa, mas comparando, por exemplo, com a adesão de pentecostais e neopentecostais, elas não são tão numerosas assim. Normalmente são igrejas que pregam muito sobre uma postura discreta. Normalmente eles não gostam de se envolver publicamente com temas políticos. Normalmente a presbiteriana tem até uma relação com o PT, por exemplo. Normalmente eles até conversam, né? Só que do ponto de vista de estratégia política, eu considero isso um erro só conversar com a presbiteriana, porque numericamente ela não é tão grande. Entendi. Claro que é relevante, né? Entendi. Mas, por exemplo, a gente vê que os grupos mais ligados à direita abraçaram as neopentecostais, são muito mais numerosas, né? E as pentecostais também são muito mais numerosas. Por isso, né? E eles também pregam as protestantes tradicionais por um estudo bem acurado, assim, uma coisa bem sóbria, é como se fosse um culto sóbrio, né? Os cânticos também são bem sóbrios. Inclusive, se você vai sei lá, num culto batista tradicional, parece muito a missa católica tradicional, porque até a igreja católica acabou sendo influenciada pela revolução que as pentecostais trouxeram, do culto mais animado, culto mais não exatamente carnal, né? Mas um culto mais usando música, como você até cita, né, alguns padres, né, Padre Marcelo, esses padres todos que vieram aí, né, que, com coreografia até que você é inimaginável, né? Você pensar, mas que de fato já acontece, né, nas igrejas católicas. Isso. É isso, porque a missa, né, católica tradicional é bem ritualística, né? Aquela coisa bem de passo a passo, você sabe exatamente o que vai acontecer. E fadonha, né? Que você até cita que você ia, sua avó te levava, né? Sim. Que você já achava aquilo ali, né? Um pouco assim, maçante, né? Nossa, imagina você ser uma criança de 6, 7 anos e ficar lá. E as missas eram enormes, é verdade. Era maior, né? E aí eu presenciei essa mudança, né? O padre, tipo, carismático, o padre fazendo piadas, né? Um pouco depois, porque isso aí veio por conta da revolução que as pentecostais trouxeram, né? As pentecostais, por sua vez, surgiram nos Estados Unidos, né? Inclusive, foi até uma informação que eu achei muito interessante, que foi a primeira religião cristã que foi fundada por uma pessoa negra, que é o William James Taylor. Se tiver errado, você bota aí em cima. Enfim, se não me engano, foi ele. E ela já trazia elementos da religião cristã, mas ela mesclou também com religiões de matriz africana lá. Então, e esse sincretismo acabou refletido naquela crença do Espírito Santo agindo diretamente, né? Porque Pentecostes é isso, né? Por que pentecostal? Vem da celebração de Pentecostes, que é a crença, acho que está isso em Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo avivou nas pessoas e as pessoas começaram a falar em línguas estranhas, entraram num estado meio mediúnico, meio de transe, e a gente vê muito isso nas igrejas e nos cultos pentecostais. Eu já vi, assim, é bem impressionante. É uma linguagem muito rápida, assim. Eu lembro que eu era criança, assim, e eu fiquei bem impressionado com isso. Sim. Impressionado. E a música assumiu um papel central, né? E isso chama as pessoas, faz com que as pessoas tenham uma experiência mais emocional. Essa é a palavra que eu queria falar. Entendi. É um culto mais emocional. E aí a gente conecta um pouco com a história do Brasil. A partir do momento em que o Brasil passou pela transição de se tornar um país essencialmente rural para se tornar um país urbano, a gente sabe como é que foi, totalmente desordenado. Se a gente assiste a Cidade de Deus, a gente sabe muito bem como é que foi. Basicamente isso, né? Basicamente as pessoas fiquem aí na periferia e se virem. Ou seja, o Estado não estava presente, e aí muitas vezes as igrejas eram uma espécie de estado de bem-estar social paralelo. Era um lugar que as pessoas poderiam encontrar uma rede de apoio, que poderiam encontrar, de certo modo, um código moral que, para muitas pessoas é visto como uma coisa bitolada, uma coisa radical, mas que, dependendo do contexto, até um exemplo que eu cito no livro,
dependendo do contexto em que se vive, um código moral mais preto e branco é muito útil. Porque o peso de certas coisas, certos eventos na vida das pessoas é relativo dependendo do seu status financeiro, do quanto você tem de suporte financeiro para vivenciar determinadas coisas. Assim, por exemplo, tipo, uma moça de classe média que tem uma gravidez inesperada, de classe média alta, consegue resolver isso de uma maneira muito mais tranquila. Vai ter um suporte de uma família com grana para poder, enfim, não prejudicar a vida dela. Mas o peso de uma gravidez inesperada para uma moça com poucos recursos financeiros, que mora num bairro periférico, é um peso muito maior. Então ter um código moral bem preto e branco do tipo, isso é isso. Ou até mesmo no contexto de que o mundo inteiro diz não para você, mas tem alguém que chega e diz para você, olha, você é especial, você é uma pessoa única perante a história de Deus, você é filho, você é amado por Deus Todo-Poderoso. Pô, isso faz um efeito no psicológico da pessoa assim muito forte. Então isso aí não pode ser desprezado, a gente não pode ter uma postura pedante e arrogante de chegar e dizer, eles são ridículos, que ridículo, tá acreditando nisso. Acho que justamente isso aí que acaba afastando cada vez mais. A gente não pode ter essa postura, a gente tem que realmente calçar essa terra da humildade mesmo e conversar com a galera, conversar de boas mesmo, porque eu notei muito isso. Porque eu conversava, falava de pautas relacionadas a bem-estar social, sobre serviços públicos de qualidade, oferecimento de oportunidades iguais para todo mundo, né? E aí, muitas vezes eu tinha reação de surpresa, tipo, nossa, eu concordo com isso, pronto, isso é uma pauta que é normalmente ligada à social-democracia, que é uma vertente de esquerda. Ela não sabia, poxa, eu não sabia disso. Ou seja, é isso, falta de água. Em resumo é isso. Sim, e eu quero te fazer uma pergunta assim, porque a gente percebe que lê o livro, percebe que houve uma imersão muito grande nesse universo, né, para entender, para não dar nenhuma derrapada, né? Você é muito cuidadoso nesse sentido. Qual era a imagem que você tinha? Você é um profissional da imagem, né? Então qual era a imagem que você tinha dos evangélicos antes de fazer essa imersão? Então, eu acabei não citando isso no livro, mas eu já citei em alguns lugares, né? O fato de que na minha família eu vivenciei isso. Minha família é de tradição católica. Eu não sou exatamente uma pessoa muito religiosa, mas sei lá, eu gosto dos ensinamentos budistas, que não são exatamente uma religião, né? O budismo é mais uma forma de pensar. É porque da mesma forma que, por exemplo, o pensamento oriental não é exatamente filosofia, porque não se enquadra no que o Ocidente enquadra como filosofia. O que a gente chama de religião aqui não tem muito a ver com o que é chamado de religião lá. Entendi. Porque, Buda não é um Deus, Buda é, um exemplo. Ele viveu um caminho que pode ser um bom exemplo para você. É isso, mas você não adora Buda. E aí eu já esqueci essa pergunta, porque eu tenho uma digressão. Sobre a imagem que você tinha antes, você disse que até na própria família, né? Isso. Antes de fazer essa imersão. E aí o que ficou depois, assim? Qual era a imagem anterior? É isso. E aí, quando eu era criança, uma tia minha se converteu, se tornou evangélica. E aí foi como se fosse uma revolução, né? Minha avó, meu Deus. Imagina. Saiu da igreja católica. Poxa, parecia que, sei lá, minha tia tinha se tornado um alienígena, essa coisa. Mas não, ela continuou a mesma coisa, né? Ela só, direcionou a crença dela para uma outra linha. Só isso, né? E, poxa, até mesmo por conta dessa formação e pelo fato de que na adolescência eu comecei a tocar, porque, eu toco guitarra, o hobby, e curti muito, e continuo curtindo muito rock e tal, então sempre eu tive essa sensação de afastamento, né? Meio que como se fosse, entre aspas, entre várias aspas, né? Meio que as pessoas muito religiosas fossem meio que inimigos naturais de quem, sei lá, quer curtir rock, enfim, né? E quando eu fui fazer esse trabalho, eu acho que carregava assim a imagem do evangélico super arrumadinho e muito certinho e muito enquadrado, muito formatado num padrão que também corresponde à realidade. Não estou querendo também dizer que esse evangélico não existe, existe sim, existe bastante, claro. Mas, por exemplo, até mesmo pela escolha da capa do livro,
que eu botei Yuri, que é um baixista que toca em banda de rock, né? Ele com tatuagens, com piercing e tal, e usando até um crucifixo, que é normalmente símbolos não são associados a pessoas evangélicas. Eu quis ilustrar que existe um público, um novo público evangélico que meio que tá sumido do imaginário, ainda não foi captado pelo imaginário coletivo de como é essa evangélica, são também. Né? E são pessoas que eu acho que são até mais fáceis de a gente estabelecer um diálogo. Sim. E no livro, né, enfim, foi uma pergunta muito retórica nesse sentido, porque no livro você fala exatamente disso, assim, que você encontrou grupos que discutem pautas super progressistas, né? Sim. Assim, que a gente às vezes até por preconceito achasse que isso não era discutido nesse meio. E aí você citou Yuri Oliver aí, eu quero chegar nessa questão aí dos personagens. Sim. Porque também no livro você fala, assim, logo lá no início da introdução, que houve uma resistência. Aí você chegava para falar, mas aquela galera ali te via nesse estrangeiro, né? Nesse sentido assim, de uma pessoa estranha ali, querendo documentar a nossa realidade. E aí eu percebo que você colocou um casal que é Tássio e Carol, né? Para falar um pouquinho ali sobre a vivência deles, e Yuri. Então a gente tem 3 personagens ali. Essa quantidade foi reflexo dessa resistência? Sim, e também tem um aspecto do porquê da escolha deles. Sim. Quando eu tentava entrar em contato com pessoas que eu não conhecia, eu basicamente não consegui. Eu fiquei alguns meses tentando. Mas aí eu também estava preferindo pessoas que eu não conhecesse para limpar o olhar, para que eu não colocasse nada de nenhuma relação pessoal na cobertura, né? Mas, enfim, aí é uma coisa que você pode até falar, mas eu acredito que mesmo conhecendo essas pessoas, que facilitou o contato, facilitou o link, porque ainda assim, quando eu falei com elas, elas precisaram entrar em contato com os líderes das igrejas para que, enfim, eu pudesse fotografar tranquilamente, sem nenhum empecilho. Ter o link acabou me ajudando, né? Mas eu acredito que, eu acho que não influenciou para que eu não passasse pano que não deveria passar. Sim. Não sei o que é que você acha disso. Não, mas eu digo assim, por exemplo, você poderia ter tido muito mais personagens. Ah, sim. Mas eu acho que você não teve justamente porque tem gente que não quer falar, não quer ser fotografado, enfim. Essa é uma resistência também, né? É um reflexo disso. E também, nesse caso, porque aí é uma informação que ficou fora do livro, né? Sim. Eu também delimitei numa quantidade menor de pessoas para que eu pudesse me encontrar com essas pessoas algumas vezes. Para que eu realmente tivesse uma aproximação. Porque assim, eu até tinha um contato com elas, mas era um contato específico, por exemplo. O Yuri é baixista. Então, como eu já dei informação que toco guitarra, a gente se conhecia por conta da música. Mas eu não tinha assim, a proximidade com ele de saber sobre a história da vida dele. Então, a gente estabeleceu o contato por algumas vezes, com Tássio e Carol também. Tássio você estudou, né? Eu estudei no colégio. Sim. E Carol eu conheço porque, enfim, eles já se relacionam há um bom tempo, já são casados há um bom tempo e eles já conheciam. Mas também era, Tássio a gente tinha interesses específicos, né? A gente, enfim, sei lá, cultura pop, era o que a gente basicamente conversava. Então agora eu fui perguntar coisas relacionadas ao culto, à vivência dele, como foi a transição dele, porque ele, assim como minha tia, ele era católico e se tornou evangélico, né? Então, eu achei bem interessante porque são 3 exemplos diferentes, né? Carol, por sua vez, ela já nasceu no meio evangélico. Então eu quis delimitar uma quantidade menor para que eu pudesse ter uma aproximação bem grande e eu pudesse passar o retrato com a maior fidelidade possível. Por isso que eu quis também fechar neles, né? Entendi. Só para fechar o terceiro exemplo, Yuri é um exemplo de uma pessoa que já cresceu imersa nas religiões evangélicas, mas ele passou por algumas igrejas de linhas diferentes, de tradicional para pentecostal para neopentecostal. E acho que, se eu não me engano, passou também por uma avivada. Aliás, eu vou até completar essas duas que eu não falei, sobre a neo e as avivadas. Então, eu achei bem interessante o exemplo dele, porque é um exemplo que vai de encontro ao clichê do evangélico que, segue o que o pastor diz e ele não pensa em mais nada, não. Ele foi se adaptando de acordo com o que mais se adequava ao que ele pensava, o que representava uma verdade para ele.
Porque ele até cita que em outras igrejas as pessoas questionavam o fato de ele ter tatuagem, o fato de ele ter piercing, o fato de ele tocar. Porque, enfim, algumas igrejas separam muito o que é do mundo e o que é de Deus. Então, pessoas questionavam o fato de ele tocar em bandas seculares, bandas de rock aleatório, que não eram bandas gospel. Sim. Então ele foi se adaptando para chegar no que mais se adaptava a ele, né? Sim. Pra realmente ele ter uma troca completa dentro da igreja, né? E acho que isso vai super de encontro à ideia de que são pessoas bitoladas, que só escutam o que o pastor tem a dizer e acabou. É complicado. E aí, gente, ó, o livro, ele está disponível no seu site, né, Eduardo? Isso. eduardomafra.com, não é isso? Também você... Só uma venda. Sim. Na seção autoral, porque o site tem algumas seções, aí pode ser um pouco difícil para a pessoa encontrar. Está na seção autoral e lá, quando você clica na seção autoral, tem lá os projetos, e aí o primeiro, mais recente, é Evangélicos, só clicar lá que tem um link para baixar gratuitamente. Exatamente, e também pode encontrar Eduardo lá pelo Instagram, Mafra Eduardo, né? @Mafra Eduardo, que vocês, né, têm contato com esse livro. Eu aconselho muito a ler, porque para mim foi bem assim, transformador nesse sentido, dessa quebra de paradigmas, assim, porque claro que a gente lê, a gente estuda, a gente tende a, graças a Deus, a ter menos preconceitos, mas a gente vive numa sociedade que é repleta de preconceitos e que até involuntariamente a gente também vai tendo aquele mesmo olhar, né? Mas obviamente a gente estuda justamente porque o conhecimento ele é luz para tudo, né? E aí, Eduardo, eu queria saber de você, assim, o que é que pessoas evangélicas que leram o seu livro falaram sobre ele? Olha, eu tive recepções bem positivas, porque meu propósito realmente era, enfim, até uma coisa já de bastidores também que não ficou no livro. Minha ideia, originalmente, é que não tivesse tanto material textual, fosse mais fotográfico mesmo. Só que quando eu fui realizando o trabalho, eu senti a necessidade de ter esse... Era para ter só um texto de apoio, só que o texto de apoio acabou sendo metade com as fotos. Então, são 28 fotografias, o livro tem 66 páginas, enfim, tem introdução, referências, então meio que tem mais ou menos a mesma quantidade de texto também. Sim. Eu senti essa necessidade de ter esse texto de apoio, porque eu queria evitar, eu sabia que era um tema meio explosivo, que poderia dar margem a interpretações que não fossem a que eu queria, em vários aspectos diferentes, em vários espectros possíveis políticos. Eu queria evitar isso, eu não queria ser visto como alguém que passasse pano, né? Porque não se trata de negar o uso pernicioso da fé, mas é de entender de que não são todos. Sim. Né? E que a gente tem que separar a liderança dos fiéis. Né? A gente pode ter, enfim, vários exemplos de más lideranças, mas as pessoas em si, muitas vezes, a gente só precisa realmente conversar com elas. É isso. Então, e ao mesmo tempo eu também não queria cair no discurso fácil de demonização, até porque isso aí seria um discurso muito simplista e reducionista da coisa. Então, pessoas evangélicas que leram gostaram, enfim, acharam que o trabalho foi respeitoso e mesmo em questões que eu imaginasse que fossem polêmicas em apontar, na verdade até mesmo na conversa com os personagens eu notava que as pessoas não negavam a existência disso, tanto que eles até mencionam, tipo, eu conheço, todos falaram que conhecem igrejas em que os pastores indicam, tipo, vote nessa pessoa. Então, sim, eu acredito que muita gente quer justamente se mostrar, apresentar essa outra imagem, porque muitas vezes a gritaria é o que faz mais sucesso, que é mais visto. Então, justamente esses exemplos, esses maus exemplos acabam refletindo e metonicamente colando em todo mundo, né? E eu também sinto muito isso, né? Tipo, não que seja um grupo em risco, né? Grupo de pessoas que ouvem heavy metal, né? Mas meio que tipo, ficam criando uma imagem também de que quem ouve heavy metal é uma pessoa esquisita, é como se fosse uma alienígena também, uma pessoa antissocial, possivelmente violenta, mas não, né? É isso. A galera bota tudo, né? Então, que a recepção foi boa, né? A galera, enfim... As recepções ruins são de pessoas que nitidamente não leram. Gente... basicamente é isso, né? Que tá na moda, né? Isso aí tá super na moda. Tá na moda, né? As pessoas leem
título e vão lá comentar e não sabem nem o que é que a matéria está tratando, enfim. Velho, isso é muito complicado, eu fico muito revoltado com isso. Não, eu vi assim, coisas assim muito bizarras, até pessoas católicas achando que eu estava estimulando uma rivalidade entre a igreja católica e evangélicos. Com base no que? Eu não faço a menor ideia. Tudo por conta de uma entrevista que eu dei para o Correio, que eu mencionei que um dos fatores que me motivaram a fazer o livro foi ter notado uma vez que eu fui para casa da minha mãe, na rua, lá, eu contei 7 igrejas evangélicas e uma católica, que explica justamente que por serem muitas igrejas e serem descentralizadas, é muito mais fácil, e serem várias linhas, é muito mais fácil elas se expandirem, e também reflete como elas se capilarizaram e têm uma base de imersão e conexão com bairros periféricos que a igreja católica tem uma grande dificuldade. Porque tem toda a estrutura, dificuldade. Não é uma coisa simples, tipo, vou abrir uma igreja católica. Não. Tem que passar por várias coisas. E aí, por eu ter mencionado isso na entrevista, aí veio uma pessoa lá falar: mas faltou a ele saber que em Salvador tem uma igreja para cada dia do ano. Eu não estou fazendo conta, eu não estou competindo. Eu só constatei que ali... E eu acredito que isso não é uma rivalidade. Não é tipo, quem tem mais igrejas ganha. Mas eu acredito que tem muito mais igreja evangélica do que católica em Salvador, por exemplo. Sim. Mas só um exemplo de uma interpretação tipo sem pé nem cabeça. Acontece. Loucura, né? E a temática da religiosidade, ela é muito frutífera para você, né? Sim. Porque, claro, agora em 2022 você lançou este livro aí, né, Evangélicos, uma conversa que não pode ser adiada, mas em 2020 você documentou, né, a celebração de Corpus Christi em Rio de Contas, e este trabalho aí fotográfico que você fez foi veiculado numa revista lá da Finlândia, né? Isso. A Docu Magazine, é isso? Isso. Então, como é que foi essa experiência, receber essa notícia, né, falar aí para as pessoas que também são da sua área? Como é que foi isso? A experiência de ser publicado? De ser publicado, porque é um reconhecimento, né? Não que eu esteja aqui valorizando porque foi de fora, não. Mas, assim, é mais um reconhecimento do seu trabalho, sim. né, nesse sentido. Não, sim. Poxa, foi assim, muito legal, até porque, enfim, passou por uma seletiva, né? Foi basicamente assim, foi no período pandêmico, porque esse trabalho do Corpus Christi de Rio de Contas, ele faz parte de um trabalho maior de documentação da cidade inteira. Só que ele já deveria ter sido concluído, eu já estava com a viagem marcada, mas aí veio uma pequena coisa louca chamada pandemia, pequena, né? Enorme. E aí eu não consegui concluir, eu já tinha uma parte do trabalho, e aí, enfim, né? Passeando pelo Instagram, eu vi um pessoal compartilhando desse edital, né, dessa convocatória, melhor dizendo, para a revista, né? Aí eu dei uma olhadinha na revista, eu vi que era uma revista bem legal, né? Poxa, bem legal. E, por sinal, uma revista que também é gratuita, todas as edições são muito legais, né? O único empecilho é porque o conteúdo é todo em inglês, né? Sim. Que pode dificultar um pouquinho o acesso. Claro. Mas, enfim, mas as fotos estão lá e muitas fotos falam por si só às vezes, né? Tanto que lá o texto de apoio realmente é só um texto de apoio mesmo. Então, eu mandei assim, mas pô, vamos ver, né? Eu fiz esse recorte do Corpus Christi, que achei que dava para contar uma história legal, porque dentro da convocatória tinha a obrigatoriedade que deveriam ser 9 imagens, e aí dentro do trabalho de Rio de Contas eu percebi essa narrativa dentro da narrativa maior, e mandei. E aí, poxa, quando veio a notícia, pô, foi super legal, pô, veio impresso também, poxa. E querendo ou não, é uma característica, infelizmente, muito brasileira, né? Que lance de que santo de casa não faz milagre, né? Uhum. Só pelo fato de ter saído na revista gringa, aí foi até uma coisa meio estranha, eu até estranhei, né? Tipo, alguns clientes vieram falar comigo, tipo, nossa, você saiu, tipo, vieram falar como se fosse, sei lá, eu tipo, não, se você, não, porque eu não quero influenciar no seu olhar, tipo, uma certa reverência, né? Tipo, não, calma, mano. E até pessoas que já estavam conversando antes, tipo, só pelo fato de ter saído, as pessoas começaram a falar de jeito diferente. Mas não mudou nada, né? Sim. Claro, é só mais uma experiência para você. É isso. Claro que é uma coisa ótima, poxa, muito legal e um reconhecimento muito bacana, sobretudo por ter sido uma convocatória que, enfim, nessa revista eu acho que uma pessoa da Índia, uma pessoa da Itália, uma pessoa de Portugal, da Nigéria, enfim. Inclusive eu acho a editoria de lá muito legal, porque é bem descentralizada mesmo.
Ela não foca para... Bem diversa, então. Bem diversa, é gente do mundo todo. Então, poxa, não deixa de ser uma coisa muito legal, uma lisonja, você fica feliz, pô, show de bola, né? Massa. Mas é isso, né? Bacana. Então aí, né? Mais um trabalho de Eduardo. Eduardo, você falou aqui algumas vezes já de música, de heavy metal. O seu TCC, você abordou essa temática, não foi? Do heavy metal, eu vi lá. E como é que se deu essa sua aproximação com música? Você já teve banda? Fala aí um pouquinho como é que foi essa experiência. Então, minha família materna, que eu falei no começo da minha família paterna, minha família materna é muito ligada à música, né? Meu avô tocava acordeon, meu tio toca guitarra e tem uma luthiaria que eu até trabalhei alguns anos lá, né? Luthiaria, né? Fazendo parênteses, né? É a oficina de construção e reparo de instrumentos musicais. Então foi aí que eu acabei entrando, né? Com 11 anos eu comecei a tocar violão, guitarra. No caso do TCC, foi uma análise do discurso de 2 revistas, que enfim, né? Basicamente usando aquela ideia do leitor modelo, né? Do público-alvo, melhor dizendo. Que acho que é um conceito mais fácil, o leitor modelo é muito restrito para a comunicação. De como 2 revistas diferentes abordavam os mesmos eventos de heavy metal. No caso, a Rolling Stone e a Road Crew, que é focada em heavy metal. Que para uma dava capa, a outra era só notinha, né? Entendi. Eu comparei, acho que foi Rock in Rio, SWU e o Metal Open Air, que foi um evento que não aconteceu. Enfim, é uma coisa muito importante, é uma coisa que reflete muito. Eu adoro fotografar música também. Sim, eu já vi lá, muito artista da música, né? Adoro fotografar músicas, gosto bastante. E sobre essa imersão no universo da música, né? Como é que se deu, porque você já teve banda também, né? Sim. Tipo uma banda, né? Uma banda que tocava rock dos anos 70, né? Era bem divertido. Como era o nome? Era New Hope Rock Station, que é uma referência a Salvador, na verdade, só que está em inglês. Que é Estação Nova Esperança de Rock. E ela ficou em atividade por quanto tempo? Foi pouco tempo, foi só em 2015 mesmo, né? Eu gosto de gravar assim, mais pra brincar mesmo, né? Entendi, nada que atrapalhe a diversão. Eu quero que seja só divertido. Entendi. Não, bacana. E aí, Eduardo, você já tem 13 anos de fotografia, né? Sim. Lá em 2019, quando você fez 10 anos, você viu uma publicação sua no Facebook, né? Enfim, você falando dessa paixão que começou lá na faculdade, e você já passeou por muitos aspectos aí da fotografia, né? Muitos gêneros, né? Eu acho que é melhor dizendo, né? O fotojornalismo, social, documental, publicidade, já fez trabalhos para colégios, para faculdades, enfim, para artistas que a gente acabou de falar aqui, e também você leciona, né? Você tem essa parte de compartilhar o que você aprendeu, enfim, o que você tem aprendido. Dentro desses 13 anos aí, o que foi mais marcante para você, assim, no que diz respeito ao trabalho com fotografia? Olha, acho que a gente conversou isso em off, né? Ou a gente já conversou aqui? Não sei. Sobre a questão de... a gente conversou aqui. Sobre, na infância, né, ter o gosto pela pintura e tal, né? Então, eu entrei na fotografia fundamentalmente por uma questão autoral, por ter encontrado na fotografia a instrumentação necessária, os meios técnicos para que eu pudesse me expressar visualmente. Sempre foi uma grande paixão minha. Então, por mais que todos os trabalhos tenham sido muito importantes, né? Inclusive eu continuo fazendo simultaneamente eles, né? Mas basicamente o que eu faço é publicidade, evento desde o começo da pandemia está bem fraco, não está acontecendo mesmo, poucos, mas publicidade eu estou fazendo bastante e o autoral, né? O documental. Então, para mim, o mais marcante realmente são os trabalhos autorais que são, na verdade, o motivo de estar fotografando. Entendi. São justamente por isso, né? Mas, por exemplo, a experiência na prefeitura foi assim, um super aprendizado, porque o fotojornalismo tem uma diferença, né? Por mais que imageticamente sejam parecidos o documentário e o fotojornalismo, eles têm nuances que tornam uma coisa bem diferente. Acho que o principal fator é o tempo, porque no fotojornalismo muitas vezes você não tem o tempo necessário para você desenvolver uma narrativa mais longa, é uma coisa muito mais daqui e agora, e até mesmo por conta da demanda
você não pode criar uma narrativa, muitas vezes você não pode criar uma narrativa com algumas imagens, você tem que resumir num frame. Isso, não pode ser a foto pela foto, né, Eduardo? A foto tem que informar, é isso? Isso. No documentário ela também informa, só que ela pode informar de uma maneira um pouco mais poética, ela tem mais tempo, você pode usar mais do que uma foto. É isso, esse é o ponto mesmo. É isso. Enquanto jornalismo você tem que focar, claro que existem galerias, fotogalerias em portais e às vezes saem reportagens especiais com várias fotos, não é isso. Mas por conta de normalmente estar atrelado a um veículo de comunicação que tem uma pauta em uma linha geral, você meio que fica conformado para fazer aquilo. Claro que existe jornalismo independente, fotojornalismo independente também, mas existe uma diferença marcante entre o documental e o fotojornalismo, que eu acho que é principalmente o tempo que você pode desprender para fazer aquele trabalho, que no caso me agrada mais o documental. Mas o fotojornalismo foi muito útil e um super aprendizado, porque me ajudou a me tornar esse homem câmera quando eu estou com a câmera na mão, de ter a agilidade mesmo de perceber que aquilo ali, né, é importante, então vou registrar. E o aqui e agora mesmo, tipo, você não tem muito tempo para pensar, você tem que fazer a coisa, às vezes a situação não é ideal, mas me ajudou a instrumentalizar ainda mais para que eu pudesse, tipo, bater o olho no lugar e já saber mais ou menos como eu vou extrair o melhor daquela situação. Então foi um aprendizado realmente assim, muito bom. Você trabalhou lá de 2011 a 2012, isso, né? E era que você fazia cobertura dos eventos? Como era o trabalho, assim, lá na segunda prefeitura? A gente municiava o Diário Oficial, né, do município, e também funcionava lá também como assessoria para mandar para outros veículos. Né? Entendi. Para ter a foto oficial, né? Eu ficava no setor de fotografia dentro da Secretaria de Comunicação, a gente recebia a pauta, de maneira bem roots, era um quadro, que aí tinha um envelopinho que a pessoa botava a pauta do dia, e aí o editor de fotografia pautava os fotógrafos, né, que eram 3 por turno, né, normalmente eu ficava no turno da tarde, e aí a gente fotografava das coisas mais diversas possíveis, desde calçamento novo, a obra na Vasco da Gama, a reunião de associação de moradores de um bairro, inauguração de praça, discurso do prefeito, então eram pautas assim diversas, festas, carnaval também, a gente cobriu carnaval, festa da Conceição da Praia, enfim, tudo. Por isso que foi um aprendizado muito bom, porque foi uma coisa assim extremamente diversa. Sim. Porque muitas vezes a gente acaba se direcionando, por exemplo, para a publicidade, a gente fica com um olhar muito enquadrado na coisa. Até porque, você também não precisa, se você só faz uma coisa, você não precisa abrir para tanta coisa. Mas eu... te desafia também, né? Você às vezes fica ali num lugar muito confortável, né? Que tá bom, né? Bacana isso. E como é, Eduardo, para você? Você falou de publicidade aí, né? Você já fez alguns trabalhos, como eu tinha dito aqui, para faculdades, para colégios. Como é ver no outdoor, por exemplo, uma foto que você fez? Você lembra da primeira vez que você viu assim? É muito emocionante, né? A primeira vez é emocionante. É bem emocionante, né? É bem legal, bem legal. E a primeira vez foi qual? Você lembra? Que você no outdoor eu já fazia publicidade, só que eram publicidades mais direcionadas, né? Mas para tipo catálogo, né? Para, enfim, coisa até de mercado, né? Produtos do dia, tá ligado? Mas a primeira vez saindo no outdoor foi justamente para uma faculdade, acho que foi. Não, um colégio Dom Bosco. Foi bem legal, né? Pô, você acha legal, tinha fotinha lá. É bacana, né? Mas com o tempo a gente acaba acostumando, né? Tipo, legal, show. Sabe o que eu acho curioso de outdoor? Porque eu acho que 2 altos, né? 2 altos. É uma coisa que eu foco muito, né? Até conectando com a questão da revista, né? É sempre assim, massa, mas tem a coisa à frente pra gente continuar. Tem a próxima etapa, né? Claro. Muito aquela nossa de Raul no Ouro de Tolo, né? Tipo, tem uma opção de coisas grandes para conquistar, eu posso ficar aí parado. Então eu não quero ficar muito tipo, poxa, gloriando, nossa, sai uma revista, sai um outdoor, tipo, massa. Mas é tipo, beleza, mas amanhã um dia a vida continua e as contas continuam tendo que ser pagas, então vamos continuar no corre aí e continuar na mesma toada. Eu acredito que
Minha vibe é essa. Eu percebo assim uma inquietude sua, até e acho que você é muito organizado. Eu estava, né, claro, para te entrevistar, eu fiz uma pesquisa muito grande e vi como tudo é muito organizado. Você, por exemplo, você participa de algum evento, você coloca lá quando sai em veículos de mídia, tudo direitinho. E eu acho isso ótimo, assim, né, porque é você, né, valorizando o trabalho que você faz, porque tem que valorizar mesmo, a gente tem que valorizar o que a gente faz, a gente tem que colocar de fato assim como importante aquilo que a gente faz, porque às vezes eu vejo gente tão brilhante fazendo coisas tão legais que eu falo assim, poxa, essa pessoa não propagandeia, sabe assim, aquilo que ela faz, que é tão legal, porque não é só propaganda para, como você disse, se vangloriar, é de fato mostrar que você faz um trabalho bem feito, né? E como você faz assim, com dedicação, e a gente percebe. Então, isso aí é ótimo, né? É isso, eu acho que é porque é muito do mito do artista romântico, né? De que a obra fala por si só, você não pode fazer autoelogio, né? Até aquele ditado, né? Que elogio em boca própria não vale nada, mas não se trata de se autoelogiar. É uma questão de que, enfim, obviamente também, né? A gente pode partir da ideia de que existem publicidades que não são benéficas, né? Publicidades são abusivas, mas a autopublicidade focada para o seu trabalho, para ajudar o seu trabalho, não é uma coisa ruim. Inclusive, partindo do pressuposto de que as pessoas gastam menos tempo se debruçando nos temas e nas coisas que estão vendo, se você deixa aquilo o mais evidente possível, de maneira, não, mais no sentido de, tipo, tá logo na cara, você consegue ver de maneira fácil, de maneira intuitiva, vai ajudar para que as pessoas se interessem mais pelo seu trabalho. E inclusive eu fiquei assim também alguns anos muito nesse paradigma, tipo assim, não quero publicidade, não quero publicidade mais porque o trabalho fala por si só, as outras pessoas que têm que falar. Mas é isso, não se trata mais uma vez de falar que a gente está se autoelogiando, mas de realmente fazer uma apresentação que torne as coisas objetivas, bem evidentes, para que facilite mesmo. E eu acho que a gente está numa era assim, é o que eu percebo, né? Não sei se não é partindo de nenhuma pesquisa, mas eu percebo assim que a gente está numa era que o egoísmo ele é tão grande que, por exemplo, assim, eu percebo a potencialidade em Eduardo, só que eu não vou valorizar isso e não vou falar isso para Eduardo, porque se eu falar, eu vou estimular ainda mais Eduardo e ele vai ser ainda mais potente, sabe? Eu percebo isso assim, de essa coisa mesquinha mesmo, assim, que não vou elogiar o trabalho de Eduardo, porque se eu elogiar, ele já faz muito bem e isso vai dar mais força para ele fazer ainda melhor, sabe? Que eu acho super estranho isso, eu falo, gente, pelo amor de Deus, né? Não só na área fotográfica, audiovisual, como várias áreas artísticas. Isso é muito forte e isso é muito bizarro. Acho que não custa nada, tipo, até porque são abordagens diferentes. Eu acho que as pessoas acabam pensando do ponto de vista concorrencial. Mas não é isso, porque são abordagens diferentes. Tipo, eu tenho uma linguagem, minhas fotografias têm uma linguagem. Por exemplo, eu gosto muito do design angular, eu gosto muito de fotos contrastadas, mas ao mesmo tempo eu gosto de tratamento que seja mais natural, até porque é muito dos ideais do fotodocumentarismo, de que as fotos retratem a realidade. Claro que tudo é enquadramento, né? Mas eu tenho essa linguagem. A pessoa tem uma outra linguagem mais onírica, que faz um tratamento mais carregado, que não é uma coisa ruim, é só uma abordagem diferente. Ela vai ter clientes que queiram aquele trabalho, então dificilmente vai ser uma coisa concorrencial. Enfim, eu não gosto musicalmente e não gosto, até porque, pelo que representa politicamente, o sertanejo, né? Esse novo sertanejo, esse neo-sertanejo. O sertanejo roots é show, mas uma coisa que é muito boa neles é que os artistas se apoiam. E quando rola esse apoio de indicação, porque tem certas coisas que você simplesmente não tem como fazer na sua especialidade. Ou você não tem, você não quer fazer, então você passa para outra pessoa. Você pode fazer trabalhos colaborativos, existe isso. Então, realmente, eu concordo plenamente com essa ideia de que existe muito essa vibe de cada um na sua, e é uma coisa que me incomodava também, tipo, poxa, a galera que não é da área, tipo, dá um suporte, a galera da área fica nessa assim, pá. E eu sempre, eu gosto do diálogo, eu gosto de trocar ideia, eu gosto de oferecer inicialmente a boa vontade e a amizade para as pessoas.
Só que às vezes parecia que tipo, era só a via de mão única, sabe? Não tinha um retorno, era só o vendar não tinha o vosso reino. Exatamente. Mas isso é estranho, mas sabe o que é melhor? É que você segue fazendo. E tem uma história aí, né, de muitas coisas que em 2013 você participou da exposição Formas de Salvador, Sim. Que era para, naquela ocasião, né, celebrar o aniversário da cidade, foi no Salvador Shopping. Sim. Foi você junto com o Jacimário e Sanfim. Isso. Não é isso? É um trabalho que pegava silhuetas assim, de alguns pontos de Salvador. Eu vi lá no Facebook, eu fiquei com muita raiva de mim, porque eu falei, velho, onde é que eu tava? Porque de fato eu não lembro disso, assim. Eu falei, eu tinha que visitar, fazer uma matéria lá no meu blog, porque eu achei tão legal e é tão bonito aquele trabalho, Eduardo. Como é que foi fazer aquele trabalho assim? Porque eu sou péssimo em fotografia. Péssimo, assim. Eu sempre brinco quando a gente conversa sobre fotografia, que eu digo que eu fui o pior aluno da faculdade. Eu tenho esse título comigo, ninguém vai tirar esse título. Eu fui o pior. O meu ensaio é sofrível, gente. O meu ensaio é muito ridículo. Porque eu acho que fotografia é olhar, né? É olhar assim. É tanto que quando a gente, às vezes, conversa com um profissional da fotografia e a gente fala, poxa, que foto bonita, qual equipamento você utilizou? Ele fica com muita raiva, porque assim, não é só o equipamento, é a sensibilidade ali do profissional, né? E acho que é isso mesmo. E eu achei aquelas fotos muito sensíveis, muito bonitas. Como é que foi participar daquilo, né, dessa exposição? Foi assim, bem importante, porque foi o primeiro trabalho individual, né, na exposição, né, um trabalho assim, mais de viés mais autoral, né. Ele também tinha um direcionamento, porque eu já tinha pensado nesse trabalho como um trabalho para ser exposto em um shopping mesmo, que a ideia é que tivesse ampla visitação, ampla circulação. Sim. Porque eu sei que determinados trabalhos eles têm um viés mais específico para as pessoas que se interessam mais, normalmente são pessoas que já são ligadas à comunicação, à arte, enfim. Essa é a ideia, que ele fosse um pouco mais geral, mas não no sentido negativo, pejorativo da coisa. Entendi. Que ele fosse mais acessível. Entendi. Então por isso que ele era mais focado assim, realmente mais na parte estética. Embora também existissem reflexões documentais, por exemplo, o boom imobiliário que Salvador vivia ali na época de 2012, né? Há uns 10 anos. Falta lá dos trabalhadores, né? Então, ali foi um trabalho que eu realmente dei vazão mais à parte estética mesmo, só pensar na composição e foto bonita, né? Sim. Não, muito bonito aquele trabalho. Está no site de Eduardo, né? eduardomafra.com. Quem quiser ver lá, naquela abinha mesmo, vai lá no portfólio e encontra, né, Forma de Salvador, muito legal. E aí, Eduardo, eu quero falar um pouquinho sobre a Voa Filmes, né? Sim. A Voa Filmes, que é uma produtora audiovisual, da qual você é diretor. Sim. E também Elaine Ornelas também é diretora, né? Enfim, é uma parceria de vocês aí. Também conhecida como minha esposa. A sua esposa, pronto, um abraço para ela, né, que vai assistir essa entrevista, tenho certeza. E aí, a Voa Filmes, né, como é que surgiu, o que é que vocês pretendem? E eu sei que tem um documentário aí, né, que vocês estão, né, produzindo. Conta aí pra gente. A Voa surgiu assim, da vontade de produzir em audiovisual, porque, né, por tudo que a gente já está conversando, né, acho que já ficou meio claro que eu gosto de ter um planejamento prévio para que, quando eu entro em alguma coisa, eu entre já fazendo bem aquela coisa. Eu sempre, tipo, os primeiros ensaios, os primeiros trabalhos, eu ficava extremamente nervoso, sério, só no frio, porque tinha a preocupação, tipo, eu tenho que entregar bem, eu tenho que entregar um resultado legal. Então, o audiovisual não é, obviamente, a mesma coisa que fotografia, né? Tem alguns equipamentos diferentes, luzes diferentes, a operação do equipamento também é um pouco diferente, né? Então, a produtora surgiu de um processo assim de alguns anos, né? Eu ofereci alguns trabalhos audiovisuais de maneira esporádica, assim, individualmente mesmo, né? Sem colocar um nome específico, né? Mas com a Voa eu senti a necessidade de estar com outra pessoa, né? E com a Elaine, que é artista plástica, né, formada pela EBA, aqui da UFBA, eu notei que ia ser uma parceria muito frutífera, né? Porque, enfim, além do fato de ser minha esposa, que no caso é uma parceria emocional, sim, parceria sentimental, eu também notei que, em termos de trabalho, a gente também desenvolve uma boa parceria, a gente tem uma dinâmica boa. Ótimo. Eu acho que nós dois somos pessoas melindrosas, assim.
tipo, tem que falar com jeitinho, né? A gente não gosta de brabeza, né? Então eu falo, trata com jeitinho, ela trata com jeitinho e dá tudo certo. Porque, enfim, trabalhar com gente grossa, acho que ninguém gosta, né? Aí eu acho que algumas pessoas têm mais tolerância a trabalhar com gente grossa. Então, pelo fato dela ter essa vivência mesmo com artes plásticas, né? Por ser a formação dela, ela entra como diretora de arte mesmo, né? E também na operação e tal. Mas eu assumo mais a parte chata, né? A parte de fazer contato, né? Contato com clientes, mas atender clientes é muito legal, galera. Ele quer, né? Ele quer muito. E foi fundada em 2022? Sim, esse ano. Em maio, né? Por ali, porque eu fiz no Instagram, lá em maio. E vocês já produziram o quê? E o que é que está por vir? Bom, nós produzimos alguns vídeos para portfólio, né? Alguns vídeos publicitários, né? De, por exemplo, profissionais, tipo, depoimento foi um médico, né? A gente pegou alguns depoimentos, enfim, para produção de conteúdo em redes sociais. Mas um projeto grande que está para sair, provavelmente em setembro, é um documentário sobre os impactos do derramamento de óleo que teve em 2019 em duas comunidades pesqueiras aqui da Bahia, em Canaveiras e arredores e Sítio do Conde e arredores. E aí a gente está traçando tudo histórico, né, relembrando as conclusões e principalmente a falta de conclusões sobre o desastre, sobre o impacto, como foi o combate, que muitas vezes foi um combate feito pelas próprias pessoas, às vezes sem ter os cuidados corretos para manejar, e os impactos na saúde que esse contato inadequado também causaram nas pessoas. Então é um documentário que eu acho que vai ficar bem bonito, né? Vai ser um curta, que vai provavelmente... É porque só na edição para a gente saber, mas ele vai gerar provavelmente entre 20 minutos e meia hora. A gente está organizando aí o lançamento, são coisas aí, informações que a gente ainda está confirmando, por isso que eu não falo nada, porque ele não confirmou ainda. Mas o roteiro é seu? Eu dividi o roteiro porque foi um projeto feito através de um grupo de pesquisa da UFBA, né? Então eu estou dividindo o roteiro com a professora de lá, Rita Rego, com a doutoranda, Luiz Machado, com uma aluna de intercâmbio também do mestrado, chamada Frances Sentiles. Sentiles, não sei se está certo. Né? Estrangeiro não tem obrigação de falar certo, né? Enfim, eu estou dividindo o roteiro, mas eu estou fazendo a direção. Eu já fiz a direção, já filmei. A edição, como além de artista plástica, também faz parte do grupo de teatro Griot, que conta... recobra contos populares, histórias populares, que muitas vezes são só orais, então eles fazem esse trabalho até de documentar essas histórias em livros e nos espetáculos também. Então ela tem essa experiência como atriz, ela vai fazer a narração e também está trabalhando comigo na escrita, né? Porque eu vou usar o recurso da voice off, né? Inspirado em Democracia em Vertigem. Tem gente que não gosta da voice off, mas eu gosto da voice off. Eu gosto muito de documentário e gosto desse formato. Porque eu, particularmente, eu não gosto muito das talking heads, né? Das cabeças falantes, né? Que é só um monte de gente falando, porque eu acho que você não consegue desenvolver a empatia com a condução. Acho que tendo uma voz off você tem meio que um guia para entrar naquela história. Então foi por isso que a gente optou por isso, né? Tá muito bonito, porque as regiões lá são realmente belíssimas, né? Da produção do cacau, né? Do sul da Bahia e também Sítio do Conde, que é mais litoral norte. Então a gente tem cenas muito bonitas, depoimentos bem interessantes, um alerta também, né? Preservação, especialmente porque são comunidades muito importantes, porque são comunidades de pesca artesanal, então elas são ecologicamente sustentáveis. Sim. E elas estavam e estão em ameaça, né? Ameaça constante. E aí são coisas que a gente vai ver no doc. E com certeza sofreram muito com o que aconteceu, demais, porque elas viviam daquilo ali, né? Demais. Obviamente. E vocês tinham a pretensão de, por exemplo, vender esse doc para TVs, essas coisas assim de streams, tem isso? Porque eu acho bem importante, né? A temática e muito atual, né? Ó, nosso planejamento já dando informação privilegiada. Tá vendo aí? Informação exclusiva. A ideia é fazer um lançamento em uma sala de cinema. E vai ser provavelmente um ciclo, que a gente vai ter um ciclo de debate. Nós pretendemos também trazer pessoas das comunidades, porque mais uma vez
não se trata do olhar estrangeiro, é realmente se aproximar das pessoas. E a partir do momento que a gente faça esse lançamento, o filme já vai estar disponível num canal específico do próprio filme no YouTube gratuitamente. Ah, entendi. Então, entendi. E a ideia é realmente que ele tenha o máximo de alcance, realmente para fazer esse alerta, né? Porque a demanda veio do grupo de pesquisa. Ah, entendi. Porque eles notaram a necessidade de publicizar isso de uma maneira mais eficiente. Porque por mais que tenha todo o trabalho acadêmico, o trabalho acadêmico é restritivo, porque ele tem uma linguagem específica, ele tem que seguir uma metodologia, e um documentário ele tem uma linguagem muito mais acessível para um público potencialmente muito maior. Então foi por isso que surgiu, né? E a gente conversou bastante, justamente para que eu pudesse traduzir o que se descobriu na pesquisa, né? Que eu não falasse coisas, a abobrinha não falasse coisas nada a ver, né? E também não falasse excessivamente acadêmico, né? Sim. Então por isso que esse roteiro foi feito a muitas mãos. Claro, para atingir, né, o público. E o ponto ideal. E o ponto ideal. Eu gostei do nome, A Voa, que é bem, né, daqui, bem regional. Quem foi que deu? É lá. É lá, né? Eu achei bem legal. A Voa Filmes e tem muito significado, né? É isso. Muito significado, muito bacana. E Eduardo, eu esqueci de perguntar uma coisa aqui. Você tem atualmente, a sua empresa é Eduardo Mafra Fotografia, não é isso? Mas antes era M Lagos Fotografia, né? Isso. Por que essa mudança? O que foi que houve? Assim, eu fiquei curioso, eu vi lá e falei, perguntar. Não, que eu tinha uma sociedade, né? Que foi quando eu comecei, porque eu comecei em 2009, e aí é um tio meu, que justamente dividiu a exposição de forma de Salvador comigo, Jacimar. Jacimar. E aí eu tinha uma sociedade com ele, né? Só que aí, enfim, ele acabou se direcionando para outras áreas e quis sair da área de fotografia, então eu continuei sozinho. O M é Mafra? De Milagros? Não, era na verdade por conta de uma outra marca que ele tem ainda, né? E a gente queria fazer essa associação para, mais uma vez, do ponto de vista publicitário, né? Queria fazer associação com um público específico de música que já conhecia aquela marca e associando com a de fotografia. Foi isso. Entendi. Pronto, e Lagos? Não, por conta de um pseudônimo que ele tinha. Entendi. Eu falei, curioso, porque eu vi que tá em todas as fotos ali, a gente vê a página do Facebook, né? Eduardo Mafra Fotografia. Sim. Aí tem lá as fotos mais antigas, que tem a marca, né, que você colocou. Isso, exato. É isso, Eduardo. Puxa, muito obrigado. Muito obrigado, foi muito bacana aqui o nosso bate-papo. Eu estava pensando aqui, eu acho que teve um momento que eu falei os motivos pelo qual, mas os motivos pelos quais, né, gente? Acabei de corrigir aí essa edição, mas a gente faz a correção, porque, enfim, a gente está aqui para aprender. Quem sabe faz ao vivo, né? Exatamente. Você é um grande filósofo. Fausto Silva, amigo. Eu quero te agradecer, velho. Acho que pronto, eu perguntei tudo que eu tinha anotado aqui, eu vou anotando e vou destacando aqui. Enfim, eu gostei muito. Muito obrigado, velho. Muito obrigado. O papo foi ótimo, adorei. Gostou? Ai, que bom. E sucesso para você aí nos seus projetos, com o livro, né, com o documentário que está vindo aí, enfim, com tudo que você, né, pensa em implementar. Muito sucesso, velho. Eu vou sempre aplaudir, viu? Porque te admiro muito, fico muito feliz em ver um profissional assim que eu, né, conheci lá na faculdade, né, crescendo e realizando e sendo feliz. Porque é o mais importante, né? Obviamente que a gente não é bobo, a gente tem noção do que acontece no país, no mundo, né? A gente não está alheio a isso, mas a gente quer ser feliz com o que a gente faz, né? A gente tem que ter prazer até para não pirar. Então eu fico muito feliz aí com toda a sua trajetória e mais sucesso. Muito obrigado, meu velho. Pronto, muito obrigado também. E a gente fica por aqui. Até um próximo conteúdo sem edição. Tchau! Mas o finalzinho você corta, né? Sem edição, não corta nada.